Good morning. Bom dia, nono ano. E aí, como é que vocês estão em casa? Estão todos bem? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, tá? A gente vai voltar, a gente vai conseguir voltar para as aulas presenciais, tá? Se Deus quiser, todo mundo bem, tá bom? Vamos lá para a gente aprender hoje um assunto novo, tá? Tópico 2, página 459. 459 do livro 2 de vocês, tá? Lembra que a gente já terminou o livro 1, tá? Livro 2, 459. A gente vai aprender, se você não achou a página do livro, sinto muito, querido. Tô brincando. Pausa o vídeo e procura. Nesse tópico 2, a gente vai ver sobre o past perfect, tá? A gente vai aprender sobre o past perfect tense. Então, veja, o que é past? Past a gente sabe que é passado. E perfect é perfeito. Então, é o passado perfeito. Vocês lembram que no livro 1 a gente estudou o present perfect? A gente estudou o present perfect. Estão lembrados que a gente tinha o present perfect? Que era o presente perfeito, que a gente colocava o sujeito aqui no começo da frase, aí depois vinha o has ou have, e depois vinha o verbo no particípio, o verbo principal no particípio. Estão lembradas? Então, minha gente, se eu disser a vocês que é a mesma coisa, só que aqui, ó, ao invés de ser present, ao invés de ser presente é passado. Ao invés de usar has ou have, que a gente tinha duas opções, boom, não tem mais nenhuma das duas. Agora a gente só tem uma. Had. E acabou-se, tchau pro louro. Vocês acreditam que é só isso? Pois é, minha gente. Então vamos ler aqui, ó. Quando duas ações tiverem acontecido uma após a outra, o past perfect tense será usado para fazer referência à primeira delas. Para a segunda, usaremos o simple past, combinando os acontecimentos. Então, vamos ver aqui embaixo. Vamos ver o exemplo. Aqui fala assim, ó. Que nome esquisito essa mulher. Mary, não sei, Mary left the house at 8 o'clock last night. Então, Maria saiu de casa às 8 horas da noite passada. Daniel rang Mary's doorbell at 8:30 yesterday. Então, Daniel tocou a campainha da casa de Maria, de Marie, às 8:30 de ontem. Então, vejam, aqui está dizendo, né, o verbo left e hang, que tocou, estão no simple past. Lembra o simple past que a gente estudou também, que eram os verbos no passado? Então, foi até assunto da prova. Então, vamos continuar no outro lado. Juntando as duas orações anteriores, uma vez que se sucedem, temos. Então, veja, é como se Marie tivesse saído de casa 8 horas da noite e quando foi 8:30 estava Daniel lá tocando a campainha da casa dela. Obviamente ela não ia atender. Por quê? Porque ela já tinha saído de casa meia hora antes. Se ele tivesse chegado lá meia hora mais cedo, tinha pegado ela em casa. Como ele chegou meia hora depois, chegou atrasado, ela já tinha ido. Aí como é que a gente faz para juntar essas duas frases? Para dizer assim, ó. Para dizer tipo assim, Marie saiu de casa às 8 horas da noite e às 8:30 Daniel estava tocando a campainha da casa dela. Então como é que a gente fala isso? Essas duas informações em uma frase só. Então veja, foram duas ações que aconteceram no passado. Vocês estão entendendo? Que isso tudo que aconteceu aqui foi ontem, no passado.
Então, veja, as duas aconteceram no passado. Só que uma foi mais passado do que outra. Uma foi mais tarde do que outra. Vamos ver, ó. Pra gente colocar as duas frases, para escrever as duas frases juntas em uma só, a gente faz assim, ó, como aqui está dizendo, ó. Quando duas ações tiverem acontecido uma após a outra, não aconteceu, uma depois da outra, ela saiu de casa de 8 horas e quando foi de 8h30 o menino estava batendo na porta da casa dela. Então, aconteceu, ó, uma atrás da outra essas ações, com intervalo de meia hora. Então, aqui, ó, acontecido, marca aí, pega um marca-texto bonitinho, quem for a menina das canetas coloridas. Os meninos que tiver a canetinha, pega aí, ó. Duas ações acontecidas uma após a outra, certo? O past perfect tense será usado para fazer referência à primeira delas. Então, vejam. Qual que é a primeira? A primeira que aconteceu foi essa. Mas eu estou dizendo assim, a primeira na ordem cronológica de trás para frente. Vejam só. A primeira que aconteceu foi essa daqui. Daniel bateu na porta da casa dela? Não. A primeira que aconteceu foi essa daqui. Não foi isso? Primeiro ela saiu de casa e depois é que Daniel chegou lá atrasado. Então, primeiro, segundo. Então, nessa primeira frase é que a gente vai usar o past perfect. Aí, como é que vai ficar? Quando Daniel rang Mary's doorbell yesterday. Então, quando Daniel tocou a campainha da casa de Maria ontem. Então, veja, a frase que era segunda, a gente fala primeiro ela. Tô entendendo? Fica 2, 1. Aí, quando Daniel tocou a campainha da casa de Maria, she had already left the house. Ela já tinha deixado a casa, ela já tinha saído da casa. Então, vejam, aqui era 1, 2. Só que para a gente usar a frase no present perfect, a gente tem que fazer 2, 1. Por quê? A gente tem que primeiro mencionar a última frase para depois falar da primeira. Veja só. Para a segunda, usaremos o simple past. Aqui, ó. A segunda, o quê? A segunda frase, usaremos o simple past. Então, veja, a primeira frase estaria no past perfect e a segunda no simple past. Então eu vou escrever primeiro a frase dizendo que ela deixou a casa e depois eu vou escrever dizendo que Daniel chegou lá. Não, meu filho, eu vou dizer assim, quando Daniel chegou lá, ela já tinha saído. Vocês estão entendendo? A gente não fala assim em português. A gente não fala dessa mesma forma. Por exemplo, quando eu fui... Como é que eu digo? Vamos ver um exemplo. Quando eu fui comprar o biscoito na promoção, que estava na promoção, já tinha acabado. A gente não diz assim, já tinha acabado o biscoito quando eu fui comprar na promoção. A gente fala desse jeito, fala, mas geralmente a gente diz o quê? Quando eu fui comprar, já tinha acabado. Então é a mesma coisa. Quando Daniel foi bater na porta de Maria, dessa mulher, ela já tinha saído de casa. Estão entendendo? Então, olha, a segunda frase que eu disse a vocês fica no simple past e a primeira no past perfect. Tá? A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é isso. Por quê, professor? Por que primeiro vem o simple past para depois vir o past perfect? Porque, ó, segue aqui esse raciocínio. Você tá aqui. Essa é a linha do tempo, tá? Se você não for o flash, você segue essa linha do tempo. Aqui é a linha do tempo. Antes de agora é o que? A gente usa o que? O simple past, que é o passado simples. Certo? Por quê? Porque é uma coisa que acabou de acontecer, né? Aconteceu no passado, mas é mais recente.
E antes desse passado, a gente usa o past perfect, porque é uma coisa que ó, já está muito atrás, já faz um tempo já. Já ocorreu, já faz tempo. Entenderam? Estão entendendo comigo? Pronto. Então, é por isso que a gente coloca assim, de trás para frente, digamos assim, né? Aqui, ó, número... Aqui seria a frase número 2 e aqui seria essa frase número 1, tá? É igual a... É igual o plano cartesiano. Matemática para vocês. É igual o plano cartesiano. Vocês estão... Deixa eu apagar essa linha. Vocês lembram que aqui era 0, aí aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, tudo positivo. E do 0 para trás é tudo negativo, menos 1, menos 2. Então, minha gente, é tipo isso, tá? Voltando é sempre de trás para frente. Voltando é sempre negativo. Quanto mais você volta, mais passado é. Então, ó, você está aqui agora. Se você volta para um tempo, por exemplo, ontem, antes de ontem, é simple past. Agora, se você já volta mais ainda, já é present perfect. Já é o passado muito, como é que eu digo? Muito antigo, sabe? É um passado muito passado. Tô brincando. Então é tipo, ó, um mês atrás, 2 meses atrás, um ano atrás. É um passado bem distante. Então vamos lá. Vejam só. Como é que a gente faz? Como é que a gente coloca a frase no present perfect? Como é? Lembra que eu expliquei para vocês que era parecido com present perfect? Então, ó, sujeito, anota aí no caderno de vocês. Sujeito mais o had. Olha que legal, é só had. Had. Ah, professora, mas é she. She usa had. Ah, professora, mas eu estou usando o you. You usa had. We, they, I, tudo had. Por que had? Had é o passado desse lindo verbo maravilhoso que a gente aprendeu a usar. Have. Por exemplo, I have, eu tenho. I had, eu tinha. Olha só, entenderam? É por isso que a gente usa o had, porque é o passado. E lembra, a gente está estudando o passado perfeito. Então é por isso, tá? Então, sujeito mais o had, mais o particípio passado do verbo principal. Lembra que a gente sempre usava no present perfect, a gente usava o have ou has e usava o particípio e tal. Então, a diferença é que facilitou a vida de vocês, que não vai ter duas opções aqui do verbo, vai ser só uma. E aqui a gente adiciona o particípio passado mais um complemento, certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Sujeito, vamos pegar um sujeito. Um sujeito, vamos lá. She, ela. She o quê? Had. She had. Agora um particípio passado de um verbo. She had gone. E o complemento, ó. Ela, como é que eu digo? Ela tinha ido. She had gone home. She had gone home. Ela tinha ido para casa. Fácil. Sujeito. O had, que sempre tem que ter. Verbo principal no particípio. E aqui é o complemento. Pode ser do tamanho do mundo, pode ser do tamanho que você quiser. Certo? Eu acho que todo mundo conseguiu entender isso, né? Então, ó, vamos ver aqui o outro exemplo que eles dão aqui. When Anna arrived home. Então, ó, quando Anna chegou em casa, her family had left to the airport. A família dela, sua família, tinha saído para o aeroporto. Então, veja, aqui a gente fez uma frase no present perfect. Então, e se eu quiser agora completar essa frase, colocando outra aqui antes?
Então, veja. A frase está no Past Perfect. Agora eu tenho que fazer uma no Simple Past. Então, essa aqui e esse aqui. Vamos lá. Agora, Simple Past. Simple Past. Ela já tinha ido para casa. Então, vamos colocar aqui, ó. When. Sempre começa com quando. When I got at the party. Quando eu cheguei na festa, she had gone home. Ela tinha ido para casa. Imagina que desencontro. Então, ó, essa da frase aqui vai estar no Simple Past. Então, primeiro Simple Past e depois Present Perfect. Entenderam? É como se aqui fosse o 0, aqui é o -1 e aqui é o -2. Então, ó, primeiro o Simple Past e depois o Past Perfect. Dúvidas? Sim, eu sei que vocês têm. Mas aí a gente vai esclarecer com as atividades, tá certo? Vamos ver aqui a forma negativa. Forma negativa. Como que a gente faz a forma negativa? Adiciona o not depois do had. Só isso, minha gente. Só isso. Para negar. Só botar o not. E se você tiver com preguiça de escrever duas palavras, escreve só uma. Hadn't. Ao invés de escrever had not, hadn't. Simples, simples. Olha só. Não tem coisa mais fácil do que isso. Exemplo. When Anna arrived home, her family had not left to the airport. Então, had not. Nossa, eles erraram a tradução. Eles esqueceram de acrescentar o not na tradução. Então, aqui, ó, quando Ana chegou em casa, sua família não tinha saído para o aeroporto. Forma interrogativa. Lembra da interrogativa? É só colocar o had no começo, ó. Tá vendo que é sujeito e depois o had? Pronto, minha gente, é só trocar. É só colocar o had aqui e o sujeito do lado. Só inverter a ordem das coisas. Simples, né não? Exemplo. When Daniel hung Mary's store yesterday, had she already left the house? Então, quando... Meu Deus. Quando Daniel tocou a campainha da casa de Maria ontem, ela já tinha saído de casa? Aí é uma pergunta. E para fazer a pergunta a gente faz o quê? Só troca de lugar. Had e o she, que é o sujeito. Então, had, sujeito. Forma interrogativa negativa. Meu Deus, professora, que danada é isso? Eu sei que tinha forma negativa e eu sei que tem a forma interrogativa. Agora, as duas juntas? Pois é, minha gente, as duas juntas. É a forma interrogativa mais a negativa. É um combo da felicidade para vocês. Tá melhor do que McLanche aqui. Eles juntaram tudo. Por quê? Porque a gente não faz pergunta negativa? Não é? Olha, vocês sabiam que o né é a junção das palavras não é? Sabia disso? Então, não é? Isso aqui é uma pergunta negativa. E a gente usa toda hora, né? Estão entendendo? Então, em inglês, a gente também pode fazer pergunta negativa. Aí a gente vai colocar o had, depois o sujeito igual aqui na pergunta, e acrescenta o not aqui, ó. O not fica no mesmo lugar, ele não sai do canto. Então, ó, é como se aqui, ó, na forma negativa, se eu trocasse o had de lugar com o sujeito, eu já tinha transformado essa frase numa interrogativa negativa. Ah, toma essa, olha só. É fácil demais, minha gente.
E como eu tinha dito, caso você queira abreviar, tiver com preguiça, é só escrever o hadn't e depois o sujeito, tá? Exemplo: When Daniel rang Mary's doorbell yesterday, had she not? Então, ó, had she, que é para fazer a pergunta, e o not, que é para negar. Olha aí, interrogativa negativa. Minha gente, não tem coisa mais simples do que isso, não. Vamos para a próxima página, bebês. Na próxima página, a gente tem a continuação dos exemplos, né? A gente tem a continuação dos exemplos aqui, ó, colocando a forma negativa, tá? E aqui, cadê? He failed his test because he hadn't studied past tense. Aqui é mais uma explicação, né, do tempo que eu falei para vocês. Aqui é o agora, aqui é o passado simples e aqui é o past perfect, realmente. Só a continuação. Vamos focar aqui embaixo. Isso aqui é uma curiosidade que vocês têm que ler. Vou anotar aí, ó. Ler mais tarde. Tá? Por que ler mais tarde? Porque se eu for explicar agora, vai ficar muita informação na cabeça de vocês. Eu quero que vocês foquem nisso aqui. Eu quero que vocês foquem em aprender isso aqui. Esse aqui vocês vão ler como adendo depois, tá certo? Vamos fazer aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai fazer essa atividade. Atividade, professora. A senhora só sabe passar a atividade. Ô, mulher, para passar a atividade. Pois é, queridos. Mas a gente tem que exercitar nossos cérebros, né? Então, vamos. Para essa aula, certo? Vocês vão, português perfeito. Vocês irão fazer essas duas questões, 6 e 7, tá certo, meus princesos e princesas? Vão fazer essas duas questões. Aqui vocês vão escolher a alternativa incorreta. Então, qual é a frase que está escrito errada, né? O past perfect. E aqui você vai escolher a alternativa que completa a frase, tá certo? Então, aqui, ó, quando minha família, tarará, no jogo, no caso, o jogo, começado. Aí você vai escolher qual deles, tá certo? Ó, nessa aula, a presença de vocês vai ser contabilizada com base nessa atividade, tá? Então, assim que faltar 5 minutos para acabar a aula, eu quero foto disso aqui, viu? Foto. Se não mandar foto, vai levar falta, entendeu? Foto, sem foto, com falta, tá? Com foto, sem falta. Entenderam, né? A lógica? Pronto. Agora que a aula tá acabando, né? A aula aqui gravada tá acabando. Vocês vão lá pro grupo, porque eu vou disponibilizar o link para vocês, para a gente fazer a aula síncrona, tá certo? Então, ó, terminou aqui de assistir o vídeo, vocês vão para lá. Por quê? Porque enquanto vocês fazem a atividade e tiver dúvida, já pergunta, já aproveita e pergunta, tá certo? E se der tempo a gente já corrige, beleza? Beleza. Então, ó, tô esperando vocês. Assim que terminar aqui, clica lá no link que a gente vai estar lá. Para qualquer dúvida, vocês já perguntarem, tá certo? Beijos para vocês. Estou esperando. I'm waiting for you.